Oi, gente, seja bem-vindo a mais um Sou Mais Luz Podcast. E hoje nós vamos estar recebendo um cara muito especial que tem o dom de literalmente fazer as pessoas ficarem de pé. Levantar as pessoas literalmente. Eu estou recebendo com muita alegria hoje o nosso amigo da Luz Treinamentos, amigo do Pedro Paulo Luiz, o Dr. Beltrán. Seja muito bem-vindo, meu querido. Uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né, fazendo esse meu primeiro podcast falando sobre saúde, né, algo que eu lido todos os dias. E vamos lá conversar um pouco dessa manhã legal de entretenimento. Legal. Como nós estamos falando de saúde e certamente é uma escolha, né, trabalhar na área da saúde, o que te levou a caminhar por a área da saúde? A escolha de escolher saúde. Então, a minha vida sempre foi muito ativa. Eu gostava muito de futebol quando criança. Então, eu não me via numa área como direito, nunca me vi numa área trabalhando nessa parte jurídica, nessa parte de psicologia, nada. Eu sempre me via trabalhando no esporte. Queria muito ser jogador, infelizmente não deu certo. Então, eu fiquei na dúvida entre a educação física e fisioterapia. Então, a educação física tem aquela conversa com os familiares, não vai e tal. Então, eu fiquei nessa, então, não, vou para fisioterapia. E desde o princípio, eu decidi a fisioterapia para trabalhar na parte desportiva, na parte de esporte, com clubes de futebol. E eu tinha o sonho de trabalhar no clube que eu gosto, lá de Maceió, CSA. Ah, você é... Isso. Torcedor é azulino. Isso. Aí eu sempre quis ir nesse caminho, porém... Quando eu terminei a faculdade, eu fiz um curso de terapia manual, trabalhando sobre coluna, e aí a partir daí eu me apaixonei, né? Gostei demais. Depois do curso de terapia manual, comecei a estudar e tive a oportunidade de fazer a pós-graduação de osteopatia. Osteopatia que tem essa filosofia de autocura, o corpo tem um processo de autocura. Então eu fui nesse ramo para trabalhar somente com coluna e me apaixonei, graças a Deus fiquei muito, muito bem visado, tanto lá no meu interior, que eu tenho um consultório lá em Anadia, quanto aqui em Arapiraca, e graças a Deus estou há 5 anos aí no mercado e está fluindo bem, está dando tudo certo. Que coisa boa. Você fala de um assunto muito importante, né? E acredito que é interessante trazer algo de forma mais clara para as pessoas entenderem isso, que é a autocura. Porque geralmente a gente não acredita muito, né? A gente diz assim, eu só vou curar se eu tomar uma medicação, fizer uso de uma medicação. Isso. Né? E nós sabemos da inteligência que existe no próprio corpo. O corpo tem essa capacidade, né, de dar sinais daquilo que precisa ser visto. Exatamente. Né, e de se curar. Fala mais sobre isso. Eu quero entender essa condição da autocura. Então, esse processo de autocura... muita gente busca o método mais fácil, que é o medicamento. Por quê? O medicamento ele tem a capacidade de estacionar aquela dor. Por exemplo, o corpo ele está dando sinais, ali está doendo. Então, olha, vá procurar resolver esse problema. E o remédio ele tende a chegar lá, eliminar a dor e o seu cérebro entende que você está melhor. Mas não, ele só está estagnado ali, a dor está estagnada devido à analgesia que o remédio causa. Então, nesse processo de autocura, a osteopatia trabalha em corrigir a disfunção e o corpo tende a curar-se sozinho. Então, com o passar dos dias, aquele problema que a gente resolveu ali, o corpo ele tende a melhorar sem uso de medicamento, só com o passar dos dias. Quantas vezes a gente está sentindo uma dor e aí a gente corrige o local daquela dor e a gente diz, não tomei nada, já fiquei bom. Entendeu? Então, às vezes, numa atividade física, a gente está praticando atividade física, o corpo está liberando hormônios e aí a gente tende a ficar mais funcional, trabalhar melhor e aí a gente vai melhorando com o passar dos dias. Então é basicamente isso. E aí, pelo que eu estou entendendo, não é uma conversa, não é um achismo. Você certamente tem casos de pessoas... Isso, não é? Porque assim, eu acho que é muito importante trazer essa clareza, né? Porque as pessoas às vezes colocam que, mas... fulano acha que é desse jeito que funciona, mas quando você tem, né, situações que realmente se comprova, não, peraí, chegou um paciente aqui com a situação X, eu trabalhei, né, com ele alguns métodos que eu uso e aí houve uma melhora sem o uso da medicação. Você tem algum caso assim, certamente? Isso, vários casos. E tem casos muito interessantes
que, como eu falei, a questão de saúde é uma questão que ela visa o bem-estar físico, mental e social. Já teve muitos casos de pacientes cheios de dor generalizada, que a gente percebia que era uma pessoa extremamente estressada, uma pessoa que não conseguia lidar com as dificuldades do dia a dia, e só naquela avaliação, só de entender aquele contexto daquela pessoa, a gente conversa, numa conversa, quando a gente encaminha para uma terapeuta, ela vê, não, realmente, o meu problema estava mais emocional do que físico. Então a gente precisa saber avaliar bem, a gente precisa chegar no ponto específico, a gente tem que entender o ser humano. Então significa dizer que a dor ela é um sinal muito claro de que tem algo que não está certo. Algo que está errado. Exatamente. Tem algo errado que precisa ser visto, né? Pois é. Exatamente. E para você ver a inteligência do nosso corpo, né? É como se ele dissesse, ei, olha para cá, tem algo que você precisa observar. Exatamente. E quando a gente não observa, quando a gente não olha para isso, como a gente faz como a gente diz no popular, quando a gente não liga, deixa para lá. Quando a gente não liga, o corpo vai somatizando, essas dores vão ficando recorrentes e mais intensas, e aí, muitas das vezes, muitas pessoas elas tendem uma dor leve e vai deixando, até que essa dor vire algo crônico, algo que você veja que não consegue mais resolver, e aí é que você busca um tratamento mais específico. Muitos casos chegam para mim, muita gente só chega para mim lá no limite. Muitas das vezes, muitas pessoas entendem que está em um processo difícil e já procura antes. Essas pessoas elas tendem a ter uma melhora mais rápido. Então, pessoas que já estão sobrecarregadas, que já tentaram de tudo, medicamento, buscam até cirurgia, às vezes vai ao médico, o médico encaminha até cirurgia, quando vê que não quer cirurgia, aí sim é que busca o tratamento. Esse é o erro de muitas pessoas de só buscar quando já está lá no limite, e aí o processo é um pouco mais demorado, porque exige uma mudança no estilo de vida, tanto mudança de alimentação, mudança no comportamento físico, praticar uma atividade física, muita gente é sedentário, questão social, não tem uma boa interação com muitas pessoas, questão emocional, tudo isso que a gente já conversou. Eu não imaginava que a questão social ela influenciava na Demais. Questão assim de dores, né? Porque quando eu imaginava que existia, vamos dizer assim, uma influência direta em relação à questão da saúde, mas eu não sabia que era algo tão específico a chegar a provocar dores. Isso, é como eu falei, vai virando uma bola de neve. Com tudo isso, o corpo já está desgastado, né, de tanta sobrecarga, e aí acaba gerando as dores, e muita gente chega, começou do nada essa dor, e não, você foi juntando, com o passar do tempo, você foi mascarando o problema com o remedinho, e aí você juntou toda essa bola de neve, e agora tá difícil você tratar só com remédio. Muita gente diz, tô tomando tudo isso de remédio. Eu digo, não vai resolver. Você só está mascarando seu problema. Ou você trata para viver bem sem nenhum desses medicamentos, ou você muda seu estilo de vida, ou nada vai mudar. Então, por isso que ouvir é muito importante. Legal. Mas certamente tem dores que são reais no sentido de ser algo realmente físico, Isso. Né? Por conta de situações, né, às vezes de postura, no seu caso, né? Às vezes de repetições. Exatamente. Né? Às vezes do trabalho que a pessoa tinha, que às vezes era um trabalho pesado, que exigia, né, vamos dizer assim, um esforço físico maior. Isso. Como entender a diferença das dores de ordem emocional para as dores de fato no mundo concreto, vamos assim dizer? Então, na avaliação a gente identifica tudo isso. Se a gente percebe que é algo crônico, que é algo que está instalado há mais tempo, por exemplo, uma tendinite de punho. Eu trabalho há 10 anos em computador, aí sim é um contexto, um diagnóstico clínico, vem com o exame, aí sim nós tratamos aquela patologia devido ao diagnóstico clínico que chegou até a mim. Se a pessoa não tem nenhum diagnóstico e eu percebo que é algo crônico, eu encaminho o exame para trazer até mim para ter certeza. Então, na avaliação a gente identifica. Só na conversa, só em saber como é a vida da pessoa, a gente identifica tudo e temos como tratar. Por exemplo, os sintomas. Uma pessoa com hérnia de disco na cervical, que sente radiação pelo plexo, que são os nervos que descem para o braço. Sinto muito formigamento, muita dormência, às vezes eu não consigo segurar um copo. Aí sim a gente já pensa em um diagnóstico clínico. Se não tiver exame, solicita exame para vir até mim, porque pode ser uma hérnia e a gente trata isso. Mas a maioria dos casos, mundo de hoje muito corrido, são esses 3 fatores que estão em desordem. Emoção,
Emoção, Social. parte social e a parte física. Legal. E como uma pessoa comum pode identificar se a dor que ela está sentindo é mais de ordem emocional, física ou social, ou realmente é um problema ocasionado por repetições ou algum esforço que, enfim, da vida do cotidiano? Como é que ela pode identificar essa diferença? Então, é muito difícil você não entender sobre dor e se identificar sozinho. Realmente você precisa da ajuda de um profissional. Então, o profissional ele vai te avaliar e vai entender se é um contexto social ou um contexto clínico, uma patologia clínica que você precisa tratar. Então, tratando esse contexto, melhorando sua qualidade de vida, então tudo isso vai ser melhorado e precisa de uma avaliação de um profissional. Legal. Em outras palavras, se você está sentindo qualquer dor, não tente identificar o que é, vá buscar um profissional, que é o melhor caminho, né, a ser trilhado, né? Muita gente buscar quem sabe, né? Exatamente. Muita gente às vezes se autodiagnostica, né? Muita gente chega, eu tenho um desvio na coluna, eu tenho... E quando a gente vai avaliar não é nada disso. Às vezes é a gente que acha que tem realmente, ou sentar muito de um lado, tem um lado mais preferencial. Lógico que isso com o passar do tempo prejudica, mas ficar se autodiagnosticando, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso, também não é certo, porque somente acredita que você tem isso. Então você precisa realmente de uma avaliação criteriosa para saber o que você realmente tem. De um profissional, né? Claro. Exatamente. Sair do achismo. Né? Isso, esse é o grande lance. É muito interessante isso que você fala. Eu lembro que eu sentia, às vezes, quando eu dirigi por muito tempo, eu sentia meu braço dolorido. E eu ficava sem entender. Até que alguém percebeu que eu dirigia empurrando a direção para frente. Era do tipo assim, eu segurava aqui com a mão, ia com a outra mão solta, mas eu ia meio que, sabe, é muito rígido a forma que eu segurava. E terminou realmente causando, né, uma dor no braço. Eu ficava sem entender, eu tô dirigindo, foi tão tranquilo, mas cheguei todo dolorido e eu não percebi que era exatamente uma condição da postura que eu estava, né, usando de forma correta, né, o momento de dirigir. Vamos pegar um exemplo claro. Para dirigir, qual é a maneira correta para você sentar, segurar na direção? Porque eu sei que às vezes a gente busca aquilo que nós achamos que é mais confortável, mas que no final das contas não é melhor para o corpo. Então, muita gente ainda tem isso instalado, que existe uma postura correta. Então, não existe uma postura correta. Então, meu Deus, é mesmo? Não existe uma postura correta. A gente acha que a postura correta é estufar o peito, ficar alinhado, né? Então, eu tenho uma frase muito interessante que é: a melhor postura é a próxima. Então, se você tá bem, tá confortável, fica naquela posição. Com o tempo, o seu corpo vai dizer: não, essa posição já está ruim, então muda. Já muda de posição, seu corpo vai agradecer, seu corpo vai dizer: saiu daquela posição que estava incomodando e já estou em outra melhor. Então, eu não vou ficar horas do dia aqui, eu vou movimentar meu corpo e deixar ele na postura correta. Por exemplo, eu estou com o glúteo um pouco mais à frente na cadeira, isso com o passar do tempo vai me incomodar. Eu vou um pouco mais para trás e me organizo. Então, meu corpo já se adequou à dorzinha que eu estava começando a iniciar. Já passa, entendeu? Então nós temos essa filosofia de a melhor postura ser sempre a próxima. Isso é muito bom saber disso, viu? Muito interessante que muita gente ainda acredita que eu tenho uma postura ruim. Então eu converso sempre isso na nossa avaliação. Não é uma questão de postura não, né? É exatamente uma adequação mesmo. Isso, uma adequação. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm um hábito, inclusive, de colocar o pé na cadeira. E para mim isso é totalmente desconfortável. Tem gente que passa horas... senta e coloca os pés em cima da cadeira e tal, e para ela é totalmente confortável. Eu já não acho. Então, de fato, cada pessoa... Cada um tem seu... Cada um é cada um. Exatamente. Então, o interessante é fortalecer o corpo. Seu corpo bem fortalecido, os músculos fortes é o que vão estabilizar a sua postura no seu dia a dia, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E tem algo que eu possa fazer em casa? No meu dia a dia, acordei, vou fazer um alongamento, ou tem um posicionamento, ou tem um jeito que eu possa fazer para melhorar, né, tanto a questão da minha postura, quanto minimizar questões de dores, ou melhorar as minhas articulações? Isso. Tem vários exercícios muito importantes, tanto de mobilidade, quanto de alongamento, quanto de fortalecimento até em casa, né? Até na pandemia aí muita gente treinou em casa, né? Então a gente precisa querer. Né? A gente precisa querer porque dá para praticar atividade física em qualquer âmbito.
Se não tem tempo de ir para academia, faz em casa. Tira meia hora, uma horinha do dia, faz em casa. Pelo menos 3 vezes por semana. Novos estudos falam que 3 vezes por semana já é uma quantidade ótima para estar praticando atividade física. Então tem muitas coisas para se fazer em casa. Por exemplo, depende do que você sente. Ah, eu sinto incômodo. Será na lombar? Será que tem exercício para fazer em casa? Tem vários. Ah, eu sinto muita dor no pescoço. Tem exercícios que eu posso estar fazendo em casa? Tem vários. Entende? Tenho dor no meio das costas. As minhas costas ficam doendo, eu tenho que mexer. Tem vários exercícios que você pode estar fazendo em casa, tá? Cuidado com a internet. Internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode prejudicar o seu caso. Entendeu? Então seria interessante realmente uma avaliação. Você entender então, o que é importante entender é se é recorrente essa dor, Isso, algo que exatamente. você precisa buscar um especialista, ponto final. Exatamente. Se é Não é? algo recorrente, é algo que o seu corpo está usando. Vem me olhar, entende? Uhum. Mas assim, tem algo que a gente pode fazer para prevenir? Para prevenir, deixar o corpo móvel, corpo ativo. É como eu estava falando, um músculo forte ele não vai trabalhar dor, o músculo é a nossa proteção. Então, um músculo forte ele vai deixar a gente bem, ele vai deixar a gente forte para que não venha a dor. A dor ela vem por quê? Músculo fraco, a articulação fica com menos mobilidade, trava, a gente começa a sentir aqueles incômodos. Então, a gente deixando o músculo forte, a gente movimentando bem o nosso corpo, já solta ligamento, já mobiliza a articulação, já melhora a função muscular. Então, tudo isso é muito importante. Ou seja, resumindo, movimente-se. Movimento cura, né? Legal. E aquelas pessoas que dormem e acordam mais cansadas do que quando foram dormir, inclusive sentindo mais dores? Então, tem pessoas que já têm um problema e têm uma maneira de dormir. Por exemplo, se você tem um incômodo no braço, você dorme a noite toda por cima desse braço, no outro dia ele vai estar reclamando. Porque você sobrecarregou a articulação dele, o seu músculo já está fraco, você dormiu por cima dele, no outro dia ele vai reclamar, entende? Então muita gente está sentindo a dor e deixa o músculo cada vez mais parado, o braço mais imóvel, então isso só vai prejudicar. Lógico que tem as crenças de, tá doendo, se eu movimentar piora. E não é isso. Então o interessante é realmente você procurar um profissional que entenda sobre dor para você entender, não, realmente. Então o que ele está falando tem sentido. Para você perder esse medo, eliminar essas crenças que você tem, que muitas vezes vêm de nossos avós, nossos pais, né? Não mexa não, aí tá doendo. Por exemplo, a minha avó, eu operei o joelho em 2021. Se eu for pegar qualquer coisa na casa dela, não pegue não que você operou o joelho. Entendeu? Então essas crenças de nossos avós a gente às vezes acaba levando também para a vida. Para a vida, legal isso. Eu percebo o seu trabalho de uma maneira muito humana. Eu acompanho você nas redes sociais e já acompanho o seu trabalho há um tempo. E se tem uma coisa que me chama muita atenção naquilo que você faz é a sua relação com os seus pacientes. Eu vejo, às vezes, você tem pacientes que você vai atender em casa, não é isso? E assim, eu vejo a maneira que você trata, né, a relação que você cria ali. Parece ser algo tão íntimo que faz parte do seu dia a dia ali. Parece que aquela pessoa faz parte da sua família, inclusive. Me fala sobre isso. Me fala sobre essa maneira que você tem de ver o seu trabalho de forma mais humana. Então, é algo que eu escolhi para minha vida, né? Não é algo que vai ser passageiro, é algo para a vida. Então, eu tenho que gostar, eu tenho que saber me relacionar. Então, pense comigo, você já tem um paciente ali limitado, que tinha uma vida ativa, trabalhava, depois de certa idade, você vê que não consegue mais fazer coisas simples do seu dia a dia que você fazia. Você já não ter toda essa interação, isso mexe com o seu emocional. Então você precisa ter alguém que lhe estimule, alguém que coloque você pra frente, entendeu? Então essa relação de você consegue, tá vendo que você consegue, e a brincadeira. Então fica uma terapia lúdica, fica uma terapia bem divertida. Os pacientes gostam bastante, porque eu vejo na internet muitos idosos. Não quero não, sai daqui, vai embora, vai pra casa. Eu tenho até uma paciente assim, uma paciente que tem Alzheimer, mas ela é muito bipolar, então isso é normal também da doença. Então eu vejo muitos pacientes idosos que não querem fazer, ficam a hora toda da terapia de cara fechada, porque não tem uma ludicidade, não tem uma interação, só faz. Não, então eu tento trabalhar de forma mais humana, tento brincar, tento puxar conversa, que é o que eles precisam, né, no dia a dia, já que não tem tanta interação. Então eles precisam de alguém para eles terem confiança, para eles realmente gostarem de estar ali.
E eu percebo que eles gostam realmente muito, né, disso. Tem umas que ficam assim, que ri, né, que tem você lá como, o meu lindão chegou, bonitão, não sei o quê. Eu acho muito legal. Porque eu sempre penso assim, todas as pessoas que estão com qualquer problema de saúde, quando elas vão à busca de um profissional, é porque o negócio está complexo, né? Você até traz um dado, né, de que assim, as pessoas chegam já num processo bem complexo, né, bem difícil. Exatamente. Então imagine, você já está com dor, né? Você já está passando por uma situação difícil, e ainda chega lá, você é mal atendido, tem um médico, um profissional, né, que trata mal. Então assim, eu acho que olhar para isso de forma mais humana faz toda a diferença, né? Inclusive para minimizar o sofrimento. Exatamente. Tipo, você já, como você falou, você tem já uma vida bem difícil, né? E ainda ser obrigado a fazer aquilo por obrigação, porque um familiar seu tá pagando para você fazer, não é bom. Então vamos deixar aquele momento leve, vamos deixar aquele momento descontraído para a gente trabalhar não só a parte física de forma tranquila, sem ser obrigado, quanto também a parte emocional, deixar ela leve para o dia, né? Muitos pacientes, já atendi muito a domicílio no início. Hoje tenho, graças a Deus, 2 consultórios, então tenho poucos pacientes domiciliares. Mas os que eu vou, eles dá para perceber no rosto deles a felicidade. Chegou, vamos lá. E brinco e tudo isso. Legal. E certamente você recebe muitos desses pacientes lá no seu consultório. Isso. Não é isso? Me conte um fato engraçado que já aconteceu assim de pessoas que você atendeu e que de fato talvez eu não acreditasse no método ou alguma situação do resultado que se teve. Me conta aí as suas histórias nesse sentido. Então, como eu trabalho com osteopatia, a osteopatia ela tem um recurso que se chama manipulação vertebral. Essa manipulação vertebral ela tem um estalido. Eu sempre posto bastante esse estalido e devido à sala, o eco, o barulho, sai muito alto nos vídeos. Então muita gente diz, rapaz, eu preciso muito disso, mas tenho muito medo, né? E quando tá lá na hora, diz, não é aquilo que eu imaginei, né? Não é aquilo, achei que ia quebrar, achei que... Não. Então... Você fala daqueles estalos. Isso, né? aqueles estalos. Isso, que é aquilo que eu falei sobre a manipulação. Os estalos são a manipulação. Então... muita gente já chega com esse receio. Então, se eu pego a pessoa tensa, com medo, não, vamos conversar, vou explicar o que vai acontecer. Se instalar bem, se não instalar, não tem problema também, entendeu? Então, até porque não precisa do estalo para você ajustar. Isso é algo mais complexo. Mas muita gente chega com esse medo, com esse receio. Tem idosos também que vai iniciar um tratamento e morre de medo, e aí a gente conversa. Tudo na conversa sai tudo mais fácil, mais tranquilo. Então, tanto na parte dos estalos quanto na reabilitação física de um idoso, por exemplo, que quebrou um pé. Se eu colocar esse pé no chão vai piorar. Não, calma, vamos trabalhar aos pouquinhos e aí a gente vai chegando lá. Em todas as minhas terapias eu gosto de conversar bastante, porque essa conversa vai deixando o paciente mais calmo, mais tranquilo também para ele estar fazendo. Perfeito. E os estalos? Estalos de dedo, do pescoço. Temos crenças, pessoas, né? Tem pessoas que fazem assim de uma maneira que eu digo que vai quebrar, né? A pessoa faz o próprio estalo, né? Não tem pessoas que realmente fazem, né, esse movimento de estalo o pescoço, estalo os dedos. E aí? Temos crenças também. Como é que é isso aí? Temos muitas crenças também em relação ao estalo, né? Que faz muito mal, você está se estalando. Então, se for um estalo fisiológico, o que é um estalo fisiológico? Um estalo natural, você apertou, estalou, tranquilo. Mas se for um estalo forçado, principalmente na região do pescoço, você pode ter riscos, né? Você pode ter riscos. Tem gente que virou a cabeça um lado, estala, tudo bem, tá no estalo fisiológico. O que é um estalo fisiológico? Você balançou a cabeça na sua amplitude normal, tranquilo. Você girou o corpo, estalou, tranquilo. O ruim é quando você força para isso. Você pega, gira até... E isso tem riscos porque você não está se avaliando, você está fazendo por fazer. Então, na nossa consulta, a gente avalia para qual lado a gente pode ajustar, qual vértebra ajustar, entendeu? Então, a gente faz tudo na amplitude fisiológica, faz tudo no que o paciente precisa. O que é que o paciente pode fazer tipo, de estalo em casa? Principalmente dedos. Qual é o correto? É puxar? Não tem uma maneira correta.
Não tem uma maneira correta. Se você se sente bem, assim, pode fazer. Se você puxa, pode fazer, entendeu? O ruim é você forçar, por exemplo, não tá indo. Eu vou até o final, entendeu? O ruim é forçar a barra, né? Forçar a barra não é bom em nenhum aspecto. Em nada na vida. Nada. Forçado é bom. Eu realmente tenho dificuldades em relação a essa questão de estalos. Eu não gosto. Principalmente dos pés. Os dedos dos pés. Se alguém quiser, sabe, me agoniar, como se diz, queira puxar meus dedos, né? Porque tem gente que gosta, né, de brincar com isso. Enfim, mas quer dizer que não tem uma forma certa. É o que é mais confortável. O que é mais confortável. Lógico que você fazer isso várias horas do dia é ruim, né? É ruim porque deixa a articulação um pouco mais folgada, então você tem risco de subluxação. Então, mas instalar, normalmente, instalou, tô me sentindo travado, vou dar um estalozinho aqui, pronto, tá leve, vai viver. Legal. Entendeu? Rapaz, para trabalhar com tantas situações assim, que eu sei que é o seu dia a dia, de segunda a sexta, né, de dores, de reclamações, que certamente deve chegar muitas para você, de situações complexas. O que é que você faz fora desse ambiente para que você possa manter o seu equilíbrio, criar conexões, fortalecer o seu emocional para trabalhar as dores das pessoas? O que é que você faz como hobby, como atividades, como relação com a família? Conta um pouquinho disso para nós também, para a gente poder seguir o seu exemplo aí, para trabalhar melhor também quando a gente passar por essas situações de dores. Então, trabalho muito com pessoas, né? Muito, então eu preciso também ter esse meu momento. Então, final de semana eu gosto de sair, né? Durante a semana, como é muito corrido o meu dia a dia, às vezes eu acredito muito em energia, né? Às vezes você atende muitos pacientes no dia, você fica para baixo, você não consegue ir para academia, mas eu tento ir para academia pelo menos 2, 3 vezes por semana, para fortalecer também meu corpo, para lidar com outras pessoas, né? Já que eu trabalho muito com mão, com terapia manual, então eu preciso fortalecer meu corpo. Tô tentando correr também. Eu tenho visto, viu? Tenho acompanhado lá. Tô tentando correr também para ganhar uma resistência cardiovascular. Minha relação com a minha família é ótima, graças a Deus. Então, me dou bem com todos. Gosto de sair muito também com a minha família. Então, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Isso recarrega também as energias para a semana de trabalho. Tu tem uma mãe fabulosa, né? Terapeuta. Até onde você sente que houve uma influência desse movimento daquilo que ela faz, né? Porque sua mãe é uma profissional fora da linha, não é? E eu falo isso por conhecer e saber o trabalho que ela, há mais de 20 anos, ela esteve aqui no podcast junto com a gente. Inclusive, você pode até assistir, vou pedir para que os meninos coloquem aqui o podcast que a nossa querida Tassi participou aqui com a gente. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, ela te influenciou nisso que você faz hoje também, né? Porque ela vem desse campo, né, das terapias, desse olhar humano, né? Porque uma coisa que eu acho muito interessante da sua mãe é que o olhar dela é muito, né, de forma humana. Saber que existe algo que às vezes você não está percebendo nem está vendo, como você bem coloca a dor. Às vezes a gente está vendo a dor como a única situação do que está acontecendo. Eu estou sentindo a dor. Mas por trás dessa dor pode existir questões que não estão ligadas diretamente à dor, mas que provocam a dor, né? Mais ou menos isso. E eu percebo que sua mãe faz muito esse movimento. Até onde você foi influenciado assim por essa profissional, por essa mulher? Então, vou falar 2 pontos. Primeiro ponto é aquilo que eu falei sobre a educação física e fisioterapia, né? Então, quando foi... Lógico que a educação física também é área da saúde, mas aí eu fiquei em dúvida e conversei com ela, então ela disse, vá para fisioterapia que você vai se dar bem. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, já depois de formado, apesar de ser jovem, apesar de ter pouco tempo de formado, apenas 5 anos, a minha agenda é muito cheia, então eu acredito que seja... O Instagram é uma ferramenta muito importante, mas eu acredito que o boca a boca ele vence qualquer rede social. Então, devido a minha forma de avaliar, eu acho que eu tenho aprendido muito com ela. A gente aprende muito a forma de avaliar fisicamente, mas eu consigo olhar algo a mais, e isso tudo tem devido a ela, devido como ela olha para as pessoas, o dia a dia com ela, como ela trata os pacientes. Então, eu começo a olhar de forma mais humana, essa forma mais completa. Não só a parte
física. Ah, ela tá com a dor ali, eu vou olhar a dor. Não, eu tenho que olhar ela por inteiro. Então, essa minha maneira de avaliar o paciente como um todo, eu acho que também vem muito dela. Eu aprendo diariamente assim com ela. Que bom. Me fale de um caso que você tem como um caso emocionante de resultados, de alguém que chegou, né, em uma situação bem difícil e que a partir daquilo que você aplicou, fez, essa pessoa teve uma evolução que emocionou você no sentido de resultados. Então, como eu falo também em relação às crenças às vezes deixam a gente muito limitado, né? Então, eu tive um caso de um paciente jovem, paciente bem jovem, não é nem um idoso, se fosse um idoso eu acho que seria até mais emocionante, mas um paciente jovem que me deixou bem. Ele chegou com a mãe dele, quase chorando e de muletas, né? Eu achei que tinha sido uma fratura por acidente, algo mais grave. Mas era uma hérnia de disco, algo que eu me lidou todos os dias, né? Então ele chegou de muletas, eu disse, rapaz, tá pesado aí. Eu tô na muleta tem mais de 3 meses. Então, só na conversa, só em tudo que a gente conversou, a forma com que foi conversado, a leveza que eu passei para ele, como seria o tratamento, sem deixá-lo preocupado, como um outro médico deixou muito preocupado, disse que ia para a sala de cirurgia. A leveza, a forma como conversei com ele e com a mãe dele, a forma com que ele saiu sem a muleta na primeira sessão, entendeu? Então, como ele ficou leve, como ele disse, rapaz, como eu tô solto agora, como eu agora estou reto sem a muleta, eu disse, você vai andar sem a muleta agora, anda. Então foi algo que eu disse, rapaz, que consulta eu fiz agora, entendeu? Tem horas que eu olho e disse, rapaz, que atendimento eu fiz, entendeu? Então foi algo que eu disse, rapaz, eu consegui tirar o cara na primeira sessão. Procurei até as filmagens da câmera para ver se achava, e só que foi perdido. Eu ia até postar esse caso, ele chegando de muleta e saindo sem ela, com a mãe dele, falando super bem de mim na recepção, falando. Então foi algo que me deixou muito feliz. Foi muito... Que bom. E mais uma prova de que, né, a questão emocional influencia diretamente no resultado, né? Diretamente. Porque você fala, claro, que houve a sua intervenção no sentido de alguns procedimentos que você certamente fez, né? Mas o quanto a conversa já aliviou, já tirou o peso, né? Porque imagine, você chegar e o médico já dizer assim, olha, você pode ir para a sala de cirurgia. Então ninguém vai ficar muito tranquilo com isso, né? Quando você de repente traz ali, né, as possibilidades que existem e que às vezes uma mudança, né, na postura, uma mudança em um comportamento, né, enfim, no dia a dia, naquilo que você de repente estava fazendo, que estava prejudicando você não estava percebendo, porque tem muito disso também, né? Isso. Eu acredito que você deve receber muitos pacientes que estão passando por situações de problemas, de repetições de situações que não estão percebendo que estão repetindo e que termina prejudicando a saúde diretamente. Exatamente. Então, o caso dele não era nem tão emocional. Ficou mais grave depois do que o médico falou, que ia para a sala de cirurgia, ele ficou mais preocupado. Mas o caso dele era realmente algo físico. Ele era magrinho e só estava ficando na cama, então isso daí só ia perdendo mais força e mais massa muscular. Então a gente, numa única consulta, as intervenções e o que foi passado para ele fazer, na primeira sessão ele já saiu sem ela, foi assim, até eu fiquei sem acreditar que na primeira sessão ele ia sair daquela forma, entendeu? Então quando ele saiu falando bem de mim para todo mundo, é que aí ficou, foi algo que me deixou assim muito, muito feliz. Eu tenho outros casos bem interessantes também, de pacientes que foram recomendados 30, 40 sessões, entendeu? Que eu não acho algo certo. Eu acho que você precisa fazer um protocolo. A gente vai fazendo protocolo e vai vendo a sua evolução para você evoluir, para você ir para uma academia, para você ir algo. Então, você segurar um paciente 30, 40 sessões, às vezes a gente pensa mais em comércio, a gente pensa mais em uma forma muito mais ligado à questão de financeira do que de resultados. Exatamente. Então, a gente percebe quando quer ganhar aquele paciente a todo custo. Percebe a dor e isso não é humano, né? Isso não é verdadeiro. E vale ressaltar que o mercado está cheio disso também. Exatamente. Né? E daí a importância de você poder escolher um médico de confiança, um profissional de confiança. E tem até no meu Instagram um caso, um paciente foi recomendado 30 sessões e a gente só fez 4. E ele ficou 0. A gente só fez 4 sessões. Mas é verdade que não dá nem para acreditar, né? Pois é. Porque como é que 30 sessões, você em 4, você resolve a situação, acaba bom, viu? Tá bom, viu?
É legal isso. E assim, eu reforço essa condição de você realmente buscar profissionais que são referências, né? Busque as Exatamente. indicações. Você fala algo muito importante. Você tem o Instagram, que é uma rede social, né, forte. Isso, Hoje, talvez a exatamente. rede social, né, que as pessoas mais usam, principalmente no Brasil. E claro, lá tem de tudo, não é? Exatamente. Como na Tem de tudo. internet, lá É. tem de tudo. Tudo de bom e Tem, tudo de ruim. inclusive tem muita coisa que tá mascarada lá, né? Exatamente. Que quando você olha assim, poxa, esse profissional é o melhor dos melhores, mas Verdade. quando você vai para a prática é bem diferente. Então, Exatamente. e aí você traz uma informação muito importante. A maioria dos meus pacientes vem por Por indicação. indicação. Indicação é algo muito forte, que eu digo que não existe nada, não existe nenhuma propaganda mais forte que a indicação. É. Nenhuma. Se você tiver uma propaganda nos 30 segundos do intervalo do Jornal Nacional e alguém que estiver assistindo disser assim, isso daí não é legal não, eu fui e não foi bom. Agora, quando alguém diz assim, rapaz, eu fui para aquele médico, eu estava passando por um problema, fui para aquele profissional, estava passando por uma situação complicada, e depois que eu saí de lá, eu saí muito melhor. Isso daí Isso tem um daí ganha. peso, Ganha. né? Porque realmente é o resultado. E Verdade. quando você me diz que vem muito desse movimento aí, de pessoas que indicam você, isso é a prova de que realmente o seu trabalho é um trabalho de excelência. E é por isso que você está aqui, viu? Se não fosse isso, não estaria aqui não. Só vem para aqui quem é bom. Me diga, no nosso dia a dia, assim, que cuidados a gente precisa ter para minimizar possibilidades piores em relação a essas questões que grande parte da população sofre e que no seu dia a dia você atende lá no seu consultório? Então, a base de tudo é o fortalecimento. Fortalecimento. Por exemplo, se você trabalha muito em computador, provavelmente seu ombro e seu punho são articulações que estão trabalhando horas do seu dia a dia. Se os músculos dessas articulações estão fracos, ela vai inflamar. Então, tendinite de punho, tendinite de ombro, professor tem muita tendinite de ombro, tá trabalhando aqui, a articulação está o tempo todo trabalhando e o músculo fraco, então ela vai inflamar, entendeu? Então o fortalecimento é a base de tudo, você fortalecer músculos específicos. Por exemplo, cabeleireiros que trabalham muito tempo em pé, por que muitos usam aquela meia compressiva? Entendeu? Porque o sangue fica lá embaixo e não vai ter o retorno venoso necessário. Então precisa trabalhar bem panturrilha. Então, se você trabalha em determinado ponto, você tem que fortalecer os músculos que você mais trabalha no seu dia a dia. Então, o fortalecimento é a base de tudo. Legal. E agora? E aqui? Esse bichinho que tá todo mundo aqui, ó, o dia todo aqui. Com Aí, jeitinho. aí realmente você precisa trabalhar mais parte emocional. Pra se Pra desgrudar se mais dele, desgrudar né? mais, porque esse daí tá atrapalhando muita gente, né? Muita gente. E a gente nem tem percebido, né? Exatamente. Se você pudesse dar um conselho rápido para quem tá ouvindo a gente agora sobre cuidar de si, qual seria esse conselho? Olhe mais para si, né? Olhe mais para si. Não olhe tanto para o trabalho. Tem muitos pacientes que respiram trabalho, não olham para dentro de si. O corpo está inflamado, questão emocional está muito abalada e o trabalho fica sempre em primeiro lugar. Sempre trabalho, trabalho, trabalho. Então, o recado que eu dou, olhem mais para si, se olhem no espelho, se ouçam, se conversem sozinhos para vocês entenderem que saúde é tudo. Que o dinheiro é muito importante, mas você, com dinheiro e sem saúde, você não vai a lugar nenhum. E vai, né? Vai, vai, mas não volta. Você Não, vai, não são os melhores lugares que você vai, você vai, mas não volta. Eu acho que até essa passagem ela precisa ser muito leve. É Né? verdade. Quando você está de bem consigo, eu acho que até ir para o outro plano se torna mais Mais leve, leve. né? Porque realmente, assim, né, a gente às vezes custa olhar para nós como nós poderíamos olhar. Eu acho que não é preciso chegar ao extremo para a gente poder observar que tem coisas que são muito importantes. Eu falo por mim, viu? Uhum. Porque por muito tempo eu deixei de olhar para aquilo que era importante e quando eu vim olhar era bem tarde, né? Por exemplo, eu tive sinais lá atrás no tempo de que eu era uma pessoa muito docinha, né? Eu tinha tendências a diabetes porque eu já vinha de um histórico de uma mãe diabética Uhum. e Influencia, né? aí eu tive um diagnóstico de pré-diabético.
E eu brinco dizendo que agora eu não estou mais no pré, eu passei para a primeira série, porque porque eu já não estou mais um pré-diabético, eu já sou considerado um diabético. Já Entende? está, né? Achei que E aí depois, não, mas aí olha como é interessante, aí depois disso eu mudei tudo que era de estilo de vida, de É o tipo que de eu falei, você alimentação. chegou no ápice pra... Cheguei lá sabe, na situação difícil, complexa, que talvez até nem tenha mais retorno para poder olhar e, enfim, e cuidar daquilo que poderia ter sido cuidado antes. Isso. Por né? isso essa Então, conversa, né? Pra gente não deixar chegar no ápice. sim, Como eu sim, falei, sim. isso é do ser humano. Isso não é seu, isso não é meu, não é dele. Isso é do ser humano. Então a gente não precisa chegar no ápice pra mudar. A gente precisa entender como está a nossa vida pra gente mudar no caminho, no processo. É. E é como você bem colocou, né? O corpo dá sinais, a vida dá sinais, né? Exatamente. Se você observar no campo dos relacionamentos, né? Enfim, da área mais emocional, mais emotiva, a gente recebe muitos sinais no dia a dia das escolhas que a gente faz. Verdade. Quando você está se relacionando com alguém que não é a melhor relação para você, de alguma maneira a vida dá os sinais, dizendo assim, epa, presta atenção, olha para isso, tu vai se ferrar lá na frente. Mas parece que a gente tem aquela coisa do pagar para ver, né? É. Vamos ver como é que esse negócio... Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade mesmo. Será que esse sinal tá claro? E às vezes a gente precisa, né, passar por situações complexas que poderiam ter sido evitadas. Então eu digo como um exemplo, tá, de que eu poderia ter feito essa mudança de forma antecipada e ter tido mais qualidade de vida no sentido de saúde, de forma, né, enfim, mais leve, mas eu precisei chegar no extremo para poder tomar uma decisão. Exatamente. Então você que está nos acompanhando, não espera não, tá sentindo uma dorzinha? Vai Tem investigar. uma dorzinha que está incomodando, vai investigar. Se tiver na região de Arapiraca, procura o Dr. Beltrán, que você vai ter a solução, porque realmente faz toda a diferença, né? Principalmente o diagnóstico, né, cedo, né? O diagnóstico antecipado. Você termina evitando e, como você diz, o resultado é mais rápido, né? O sofrimento é menor. Então, por que esperar chegar o máximo de sofrimento para poder depois, né, buscar um tratamento obrigatório? Tratamento. Né? É isso mesmo. Meu querido, eu quero muito te agradecer por essa conversa que foi tão esclarecedora. E eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui certamente vai ter um entendimento melhor em relação a essa questão da saúde, em relação a essa preocupação em se antecipar, né? E eu quero muito poder te agradecer, mas antes disso, eu vou pedir para que você complete a frase e depois você fique à vontade para falar o que você precisar falar. Eu preciso que você complete a frase dizendo: ser mais luz é... Ser mais luz é olhar para si. Ser mais luz é você saber que você pode, né? Porque eu nunca me imaginei fazendo um podcast, né? Então, depois que eu vim para cá fazer o curso de oratória, eu comecei a me olhar e ver, não, eu consigo falar. Eu consigo falar tranquilamente de frente para as câmeras, eu consigo me expressar melhor, eu só preciso treinar. Então, ser mais luz é você saber se olhar. Você olhar para si e saber que você tem capacidade e que você não precisa se restringir e aparecer. Se lançar para o mundo. Exatamente. Então, ser mais luz é se lançar. Meu querido, fica muito à vontade para suas considerações finais, deixar os seus contatos, né, dizer onde você atende, para que as pessoas possam ir para esse profissional. Inclusive, eu estou marcado, viu, para ir para ele, porque ele já me deu um bônus promocional. Eu vou mesmo, viu? Vamos Inclusive, lá. eu quero conversar sobre minha mãe. Minha mãe está morando comigo agora e ela está com problema no joelho. Eu quero falar com você sobre isso. Daqui a pouco a gente conversa. Então, eu quero agradecer, né, pelo convite mais uma vez. Quero agradecer por esse bate-papo. Foi muito, muito legal. Né? Minha mãe estava até falando, vai estudar sobre o assunto e tudo mais. Não, vai fluir normalmente. Sim. Se eu vou com algo em mente, se não, eu vou me lançar lá, vou falar tudo que eu tenho para falar. Então, foi uma conversa tranquila. Então, as considerações finais é só agradecer, né, pelo convite e por tudo. Que bom.
Muito obrigado você. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer os meninos sempre, né, Adriano, Deleano, Manuel, nossa convidada hoje aqui, muito para lá de especial, que está aqui nos bastidores, que faz parte do coração da luz, que é a nossa querida Esté, lá de Aracaju, que está aqui hoje acompanhando esse podcast. Muito obrigado pela sua companhia, viu? É sempre bom. Os contatos dele. Ah, fala dos teus contatos. Sim. Antes de a gente terminar. Eu atendo aqui em Arapiraca, no Espaço Saciano Costa, na rua Nossa Senhora de Fátima, tá? De quarta a sábado, os atendimentos aqui. E no meu consultório de osteopatia, Unidade Anadia, atendo segunda e terça. E é isso. Horário comercial? Horário comercial, de 8 às 12, horário marcado também. E de 14 às 20 horas. Nós vamos deixar aqui na tela, tá, os contatos do nosso amigo, né, Instagram e também o contato do WhatsApp, para quem quiser, né, fazer contato e marcar a sua consulta. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Fique ligado nos demais podcasts e outros conteúdos que nós vamos estar trazendo por aqui, tá? Muito obrigado pela sua companhia e até próximo podcast. Sou Mais Luz Podcast. Um abraço. Fica bem.